Senhores, vamos dar início então à nossa reunião. Estão todos apostos aí, Matheus, e na operação. Então, vamos respeitar o horário de todos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro Marquestrat Online, Marquestrat On. Todas essas mudanças, né, que esse fato está nos trazendo à nossa vida, ele tem coisas boas que estão nos permitindo interagir mais próximos de vocês. Então, nós decidimos criar este seminário, né, que ele vai se repetir diversas vezes. Essas são mudanças tecnológicas que virão para ficar, né? Sejam muito bem-vindos. Nós tivemos aqui 500 vagas disponíveis por esse sistema aqui do Zoom, né? E teremos também, estamos com a transmissão online, ao vivo, onde já temos aí mais de 300 pessoas também conectadas. Eu sou o Roberto Fava, sou um dos sócios da Marquestrat, um dos sócios fundadores, e vou ter o prazer de ser o moderador deste encontro. Tá? Só para que a gente consiga avançar, né, e comentando um pouquinho da motivação, a nossa motivação foi justamente tentar trazer um canal aberto de discussão, né, para que a gente ajude aí os empresários, os gestores, as pessoas, né, que estão aí no agro, nas empresas do agro, a passar por essa jornada, entender um pouquinho mais do que está acontecendo, das consequências e principalmente das reações que são possíveis, das estratégias que são possíveis de serem tomadas. Então, a nossa motivação principal é uma motivação, né, de proximidade, de informação, mas principalmente de debate. Por isso, vocês fiquem sempre muito à vontade para perguntar. Nós temos aqui planejado um fluxo de avanço, né, do nosso horário. Nós estamos planejados para 1h30, para encerrar às 18h30. Tá? Mas vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas no nosso chat e a gente vai selecionando algumas perguntas para trazer para a mesa e a gente conseguir ir debatendo. Não sei se todos nos conhecem profundamente, talvez uma grande parte sim. A Marquestrat Agribusiness é uma empresa que tem 15 anos de mercado, 15 sócios. Nós, nessa jornada como um todo, já entregamos mais de 1.000 projetos para as empresas, cadeias produtivas, instituições do agronegócio, e trabalhamos basicamente com consultoria, treinamento, educação corporativa e a inteligência de mercado. O nosso foco, só para ficar bem claro, o nosso foco está relacionado a trabalhar com os negócios, estratégia, estrutura das empresas que estão associadas no agronegócio. Nós selecionamos aqui dos nossos 15 sócios, 6 que estão aqui conosco, né? O nosso apresentador, o professor Marcos Fava, que vai fazer a nossa palestra de fundo. Ele é o nosso fundador, o nosso grupo se junta ao entorno dele, né? Ele, além disso, é professor na FEA-USP, aqui em Ribeirão Preto, e na Fundação Getúlio Vargas, e é o criador do Doutor Agro, essa plataforma de conhecimento que muitos de vocês acessam e que hoje está em colaboração aí com a Marquestrat, transmitindo ao vivo no YouTube. Temos o Fábio Mizumoto, um dos maiores especialistas em governança e empresas familiares do país. José Carlos Lima Júnior, palestrante especializado em estruturas de mercado e projeções de mercados e estratégia. Está aqui conosco também, vai trabalhar um pouquinho os aspectos do cooperativismo. Matheus Consoli, né? Muitos de vocês devem conhecer o Matheus. Matheus é um dos maiores especialistas no setor de distribuição de insumos do Brasil. E temos também o nosso sócio, um dos nossos sócios mais novos, e que a gente tem o prazer de já ir abrindo espaço para a nova geração, que é o Fernando Colli. O Fernando Colli é um especialista em gestão de território, em vendas e também em marketing e estratégia. Diversos outros sócios nossos estão conosco, né? Gostaria de citá-los: Tássia Gerbasi, Hélio Gali Neto, José Luiz Coelho, com uma grande especialização e conhecimento no setor de máquinas,
Denis Arroio, Rodrigo Alvim está conosco, Lucas Ciência do Prado, Mairon Junqueira Alves Pinto, Lauro Kifuri Marino e Luciano Tomé e Castro. Todos esses sócios estarão, passaremos a ter outros encontros, como este do Markstration, nos próximos meses, com diversos temas, porque esse canal se abre e não será mais fechado, e todos eles estarão presentes discutindo conosco temas quentes, importantes para a estratégia, mercado, gestão das empresas dos agros. Pequenas regras, nós teremos perguntas, elas poderão acontecer durante as palestras, durante a apresentação, não precisam esperar até o final. Vão fazendo essas perguntas aí no chat, que o Colia vai trazendo essas perguntas, selecionando algumas delas, é claro, para que a gente possa interagir bastante. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês e que a gente tenha um encontro muito proveitoso. Professor Marcos, por favor, a palavra está contigo. Vamos adiante. Marcos, você precisa compartilhar agora, certo? Primeiro ligar o vocal aqui e compartilhar a tela. Vamos ver se deu certo aí, vocês me dão um parecer. Tudo bem? Deu certo? Muito bom. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo e participando conosco dessa iniciativa inspirada pelo vírus, né? Que tem mudado aí a nossa vida e transformado tudo numa questão muito mais digital. Eu preparei uma tela só que está compartilhada aí com vocês, depois ela vai para as mídias sociais, para tentar resumir o que é esse período que nós estamos passando, que eu não lembro na minha carreira profissional de 27, 28 anos como engenheiro agrônomo e trabalhando na questão de planejamento estratégico, uma mudança de cenário tão brutal quanto a que nós tivemos em 2 meses. Se vocês olharem vídeos, né, textos de comecinho de janeiro, de final de dezembro, estava previsto o melhor ano, provavelmente, dos últimos 20, da agricultura brasileira e do próprio Brasil, né? Expectativa aí de crescimento de quase 3% do PIB, a confiança voltando, o câmbio favorável, né? Taxa de juros como a gente nunca tinha visto, inflação controlada, enfim. Aquele que era um voo de aceleração e de céu de brigadeiro, de repente nós fomos impactados de uma maneira violenta, não só nós, né, o mundo todo, por uma questão sanitária, uma questão de saúde que não lembro de ter visto isso nesse período todo. Eu vi crises econômicas, agora crises dessa magnitude de saúde, as outras não chegaram aqui com esse impacto, né? Então, o importante agora é tentarmos nos organizar, não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, e, para isso, houve essa iniciativa da Markstrat de colocar um pouco quais são as variáveis que estão na mesa para que possamos pensar um pouquinho mais nelas. Então, essa tela resumo, impactos do coronavírus no agro, colocando do lado esquerdo quem, na minha leitura, na leitura das nossas discussões, fica na mesma ou pode se beneficiar, e quem deve perder aí do lado direito. Então, eu pretendo aí em 20, 25 minutos fazer um resumo para vocês, porque às vezes de ler o item só a gente não consegue entender, e depois nós vamos ter bastante tempo para que outros possam falar e possamos debater aí as perguntas de vocês, né? Então, assim, primeira coisa que acontece, que também não estava em nenhuma análise econômica, ninguém dizia que o real ia para cima, o dólar ia para cima de R$5, é a desvalorização do real. Desvalorização do real, ela tem impacto muito positivo para quem é exportador, né? Porque imagine uma mercadoria que custa $1.000 no mercado internacional, a um câmbio de 4, você recebe R$4.000, a um câmbio de 5,20, você recebe R$5.200. São R$1.200 de diferença apenas com a questão cambial. Então, a desvalorização, ela beneficia o exportador
E quem está no mercado interno também, ela beneficia porque a importação fica menos competitiva. Então, o produto, a manteiga importada, o vinho importado, ele fica mais caro, né? Então, para o consumidor é ruim isso daí, né? Porque você tem maior propensão à inflação, que não é o caso no Brasil, e as suas alternativas de produtos importados ficam mais caras. Viajar fica praticamente impossível. Então, essa é o primeiro ponto que está aí, que no agro, em geral, beneficia, apesar da gente saber que alguns custos são atrelados ao dólar também, então você tem impacto na variável de custos, né? Os juros, menores juros que eu lembro de ter visto na minha história profissional, então isso é um ponto também que, para quem tem dívidas, ele melhora, né? Apesar que agora está um ambiente de desconfiança para concessão de crédito, mas isso é um ponto favorável aí para a agricultura. Nós percebemos também um beneficiário dessa situação desde a chegada do vírus, que foi o supermercado. O supermercado precisou contratar gente às pressas. Na nossa primeira semana de reclusão, eles venderam como véspera de Natal, né? Tiveram aumentos de 30%, 40%, 50% aí nas vendas, teve até um pouco de inflação. Hoje tem uma matéria no Estadão que até eu pude participar falando um pouco disso, mas isso recua com a normalidade de volta, né? E com as pessoas perceberem que não precisam fazer estocagem aí de produtos. Nós tivemos uma explosão do delivery, então quem está envolvido no negócio de delivery, desde os nossos heróis hoje, né? Os motoqueiros que estão distribuindo produtos, até quem já tinha o canal montado, ele simplesmente avançou. Quem não tinha, correu que nem um louco para poder montar isso daí. As carnes, entrando um pouquinho nas cadeias do agro, na minha leitura, elas se beneficiam, porque elas ficam mais competitivas na questão da exportação, e eu tenho como hipótese que a China vai vir muito forte buscando carne no Brasil nos próximos meses. Por quê? Na minha leitura, eles consumiram estoques estratégicos durante o período de quarentena, tiveram alguns bloqueios na área portuária que atrapalhou e devem vir comprando bastante. Eu também acredito que com esse problema mundial que foi causado por um hábito, né, não por vontade, mas por um hábito que existe lá na China, é de se esperar que tenha uma aprovação de uma regulação para diminuir o consumo ou até parar com o consumo desses produtos exóticos, como cobra, morcego e essas outras coisas que trouxeram mais de um problema já para a humanidade, né? Soja e milho também ganham, na minha leitura, por conta da questão cambial, e aí o Brasil está com uma safra recorde, maravilhosa, né? 252 milhões de toneladas de grãos, e os preços estão bons em reais, a safra praticamente, a boa parte já vendeu a esses preços, então é um impacto positivo, né, que nós temos aí. Outros alimentos também tiveram crescimentos importantes de vendas, né, ovos, outros que conferem mais resistência, mais energia. Quem ganhou também foi o suco de laranja, foi uma grata surpresa, porque há uma corrida nos Estados Unidos, na Europa, para tomar mais vitamina C e tentar a maior imunidade das pessoas. Então, ele subiu 25% na Bolsa de Nova York em uma semana, e o consumo desse produto que vinha caindo cresceu bastante, né? Ele chegou a crescer 50% na semana passada e 10%, 15% no último mês nos Estados Unidos. Então, para a cadeia do suco, é muito bom, porque nós temos, para quem não sabe, nós somos os maiores produtores do mundo, maiores exportadores do mundo, praticamente 80% do mercado mundial é dominado pelo Brasil, e esse aumento de preços e de câmbio vem num momento onde nós estamos com os estoques bons, a safra terminou agora, então nós temos quantidade de produto para colocar no mundo, aproveitando essa situação melhor, o que deve traduzir pelo menos em mais 1 ou 2 anos bons aí para a laranja, né? O café também incrivelmente melhorou, não só o dólar, mas ele também teve aumento de preços em dólar, quer dizer, em reais e em dólar. O que nós temos que observar agora é o que vai acontecer, porque as cafeterias foram fechadas, né? Então o consumo, de certa maneira, está crescendo no supermercado, como boa parte aí dos produtos, mas nas cafeterias é que vão os cafés mais nobres, né? Esse é um ponto para se observar também, o que vai acontecer a depender do tempo em que elas ficarem fechadas. Aí é uma das grandes dúvidas que nós temos.
Por incrível que pareça, pessoal, quem também ganhou foi o setor de papel e celulose, não apenas com o câmbio, mas com um aumento de consumo dos produtos que são usados para higiene pessoal e na área médica também. Então, papel, né, papel com álcool, essas coisas todas que demandam o setor de papel e celulose também tiveram ganhos com essa situação do coronavírus, né? Mais geral, assim, eu acho que o agro brasileiro tem uma chance de ter um ganho importante com a preocupação muito grande que está no mundo na última semana e cresceu muito ontem, anteontem, que é do desabastecimento. Alguns países com medo da questão de interrupção de cadeias produtivas e de abastecimento, eles estão restringindo exportações de produtos. Outros países que demandam muito de mão de obra estrangeiro para fazer colheita, como o setor de hortícolas e frutas na Califórnia, na própria Europa, está tendo problema com mão de obra. Então, de certa maneira, aumentou um pouco o medo no mundo de você ter problema de suprimento. Então, alguns países fecham as exportações e aí que o Brasil tem uma chance muito grande. E, aliás, todo mundo está olhando para ver se nós temos algum problema logístico aqui, né? Que, graças a Deus, as coisas são muito pontuais, está funcionando bem. Mas a ideia é que eu vejo uma oportunidade do Brasil se mostrar ao mundo agora como fornecedor confiável de comida, né? Com essa safra recorde que nós temos e conseguir colocar isso no mercado internacional. Outro aspecto que pode ser importante, pode ser positivo, ou pelo menos neutralizar, é que vocês estão vendo que os governos vão ter que recorrer à sociedade, principalmente aqueles que já perderam emprego, que não têm mais renda. Então, são diversos tipos de distribuição de vouchers, de ticket, né, de cestas básicas, e eu tenho a impressão que, para nós que somos produtores de comida, isso pode ser favorável, né, que é uma injeção de dinheiro público que basicamente vai ser gasta com alimento, né, que é aquela coisa que a pessoa primeiro quer ter de volta, né, quando você tem uma situação de crise como essa. Eu acho também que o agro brasileiro teve um ganho de imagem nesses últimos 30 dias perante a nossa sociedade, pelo menos grupos que ficam batendo sem parar, pararam de bater, e estão percebendo que o agro conseguiu abastecer os nossos supermercados. Nós não estamos tendo problema aqui de gôndola vazia, enquanto que muitos lugares do mundo têm. E não só com o abastecimento e com continuar trabalhando em ambiente de risco, mas eu coloco ali também as doações que estão sendo feitas, né? Por cooperativas, por associações, por frigoríficos, né? Doando desde comida até a doação de equipamentos hospitalares, ajudando como pode. E também foi muito louvável o gesto da cadeia da cana, né? Aqui, produtores e usinas que distribuíram o álcool 70%, transformaram, né, fizeram um processo de transformação. Alguns chegaram até a embalar isso e distribuir em zonas carentes, outros colocaram em hospitais, enfim, principalmente e até no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então, eu acho que o Brasil viu quão importante que estar do lado de uma bomba energética, que é a cana, e na hora que precisou de asepsia, eles estavam aí para acudir também. Então, esse ponto todo que eu estou colocando para vocês, que estou percebendo um ganho de imagem para a agricultura brasileira como um impacto possivelmente bom, né, dessa situação trágica aí do coronavírus, né? O diesel também, que aconteceu uma coisa impressionante, vocês viram, né? O petróleo caiu 65% esse ano. Gente, não tem uma análise, um analista, um banco ou qualquer um que em dezembro tinha colocado que isso poderia acontecer. Só para vocês verem como, na minha leitura, nós estamos perante o maior impacto que nós vimos, chacoalhando as cadeias produtivas em diversas maneiras, né? E só que o fato do petróleo cair, ele dá uma pancada enorme na cana, que a gente vai falar depois que mudar de lado aí no quadro, mas ele transfere ganhos para operações, né? Que a agricultura usa muito diesel, o transporte usa muito diesel, e essa queda do petróleo está começando a chegar na ponta já, porque é uma cadeia longa, tem uma série de impostos, né? E ela vai chegando já para melhorar o nosso custo de produção ali. E algumas outras questões mais
soft, vamos dizer assim, né? Primeiro, a questão da eficiência na gestão, que vocês estão percebendo, né? Nós estamos entrando aí na terceira semana dentro de casa, uma adaptação brutal a fazer operações de home, né? De office digital. Nós estamos vendo em 15 dias o digital entrar goela abaixo nas pessoas, né? A USP migrou para o digital em 15 dias, a GV em 15 dias. As escolas aqui das minhas filhas também, quer dizer, uma coisa que seria um plano de 2, 3 anos, foi obrigado a fazer em 15 dias. Muitos bancos, né? O digital explodiu, enfim. Tem coisas aí que são positivas e que vão mudar um pouco o comportamento das pessoas, né? Para que eu vou me deslocar 6 horas para participar de uma reunião, agora que eu entendi que está funcionando bem esse processo, né? Digitalização de operações também, explosão do uso de aplicativos, que a gente está vendo nos hortícolas, né, ligando produtores com demandantes, com supermercados, na questão de frete também, Uber de frete, quer dizer, nesses 15, 20 dias, uma explosão do uso de aplicativos que diminuem o contato físico e permitem a otimização. Esse é um benefício também que vem desse aspecto negativo do vírus, né? E também os últimos 2 é o seguinte, eu, pelo menos, já estou percebendo que a minha vida vai se pautar por isso, é uma questão de simplicidade maior, tem coisas que nós percebemos esses dias em casa que não precisamos mais, e uma questão de solidariedade e de inclusão, que volta a pertencer à sociedade. Eu acho que esses são ganhos aí dessa situação que a gente está. Passando agora um pouco muito mais legal, rápido. Marcos. Oi, pode passar. Eu queria propor, né? A gente vai conversando até para rodar um pouco, visto que a gente já enxergou muito bem a sua posição e está muito claro, a gente vê pelos comentários aí de todos que estão participando, né? Quem fica na mesma e quem pode se beneficiar. Eu gostaria de pedir para o Collier, ver se nós temos, ele está lá selecionando algumas perguntas, eu vou pedir para ele trazer uma pergunta e depois a gente vai ouvir também os outros painelistas aí um pouquinho, tá bom? Aí depois a gente passa para o lado direito do seu slide, pode ser?